Sejam muito bem-vindos ao canal Biociências. Neste vídeo iremos discorrer um pouco sobre a neurogênese no cérebro adulto, um processo que foi por muitas vezes refutado pela comunidade científica, mas que hoje sabemos que é uma verdade incontestável. Provavelmente, muitos de vocês aprenderam na escola que nós nascemos com X neurônios e morremos com não mais que X neurônios, mas essa ideia está equivocada. Atualmente se reconhece que milhares de neurônios são gerados todos os dias no cérebro de mamíferos adultos. Então, como surgiu esse dogma que perdurou por quase meio século dentro da comunidade científica? Bom, eu não sei o ponto exato do início do dogma. O que eu posso dizer é que ele se levantou e persistiu na comunidade científica porque importantes cientistas defenderam essa ideia, como por exemplo Santiago Ramón y Cajal. Foi um médico espanhol histologista, agraciado com o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia no ano de 1906, juntamente com Camilo Golgi, e considerado, até hoje, como o pai da neurociência moderna. Aqueles que quiserem se aprofundar um pouco mais no histórico da neurogênese, eu deixo aqui uma ótima referência de estudo, que foi publicada na revista Nature, no ano de 2000, de autoria de Charles Groys, que apresenta desde a descoberta da neurogênese, na década de 60, até sua ampla aceitação pela comunidade científica, que ocorreu na década de 90. Neste vídeo nós iremos abordar as seguintes perguntas. Onde esses neurônios são gerados? Quais os tipos de células que dão origem a esses neurônios? Qual a função desses neurônios recém-formados no cérebro adulto? Quais mecanismos envolvidos? Existe alguma relação entre neurogênese e doenças neurológicas? Aqui serão oferecidas respostas breves e diretas para essas perguntas, a fim de proporcionar a vocês uma visão panorâmica desse complexo processo que consiste na neurogênese adulta. Para começar, a neurogênese não ocorre em quaisquer regiões do cérebro adulto. Ela ocorre em regiões restritas. Em mamíferos, particularmente, ela é conhecida por ocorrer principalmente no ventrículo lateral, em uma região recentemente denominada zona ventricular e subventricular, e também no giro denteado do hipocampo. De fato, existem outras regiões descritas na literatura, conhecidas por gerar novos neurônios. Essas duas regiões que eu citei, elas são mais aceitas, mais estudadas e conhecidas por gerar todos os dias novos neurônios em condições fisiológicas. Tanto a zona ventricular e subventricular quanto o giro denteado do hipocampo abrigam células tronconeurais que podem se dividir, gerando uma população idêntica a si mesma, ou seja, mantendo sua própria população de célula-tronco, ou se dividir, diferenciando-se um pouco mais em células chamadas de progenitores neurais. Estas células progenitoras, elas possuem uma taxa de proliferação muito mais intensa e estão comprometidas em um curto período de tempo a se diferenciar nos principais tipos celulares do sistema nervoso central, que são oligodendrócitos, neurônios e astrócitos. Nesse vídeo, no entanto, iremos focar na produção dos neurônios, ou seja, neurogênese. Como vocês devem saber, existem 4 ventrículos cerebrais, primeiro, segundo, terceiro e quarto, sendo que o terceiro e quarto ventrículos são conhecidos como ventrículos laterais. O ventrículo nada mais é do que um espaço, um buraco revestido por células, principalmente por células ependimares, aquelas responsáveis pela produção do líquido cerebroespinal, também chamado de líquido cefalorraquidiano ou simplesmente líquor. No caso dos ventrículos laterais, dentre as células que revestem a parede lateral desse ventrículo, encontram-se as células tronco-neurais, mencionadas no slide anterior. Essas células-tronco geram progenitores neurais, que por sua vez geram neuroblastos, ou seja, a forma imatura dos neurônios. Esses neuroblastos não permanecem na zona subventricular. Eles migram para o bulbo olfatório, através de uma via chamada de via migratória rostral, e lá eles completam a sua diferenciação, eles se tornam neurônios glomerulares e periglomerulares, passam a fazer parte da circuitaria local e desempenham funções no aprendizado, memória, manutenção da circuitaria do bulbo olfatório e ajustes no processamento de informações, tudo relacionado ao processo da olfação. E dentre os fatores que modulam o comportamento das células tronconeurais, podemos citar a interação entre uma célula e outra e fatores solúveis, tanto presentes na corrente sanguínea quanto no líquido cerebroespinal. Já no giro denteado do hipocampo, os fatores de sinalização são muito semelhantes ao da zona subventricular, onde observamos a influência da interação célula-célula e de fatores solúveis, mas aqui não há influência do líquido cerebroespinal, uma vez que essas células não contatam o ventrículo, como fazem as células do ventrículo lateral. E neste nicho neurogênico, existem inúmeros estudos mostrando a importância do processo de maturação da célula tronco-neural, onde se sabe que ela demora 2 meses para terminar seu processo de maturação, desde a célula-tronco ao neurônio maduro, e exibe diferentes fenômenos biológicos dependendo do tempo de maturação que a célula se encontra. Por exemplo, entre a 4ª e 6ª semana, essa célula consiste em um neuroblasto que já se integrou na circuitaria local e exibe um pico de excitabilidade, ou seja, ela é muito mais excitável, muito mais propensa a executar um potencial de ação.
E essa é uma informação muito relevante da então chamada neurogênese hipocampal. O hipocampo é uma região do cérebro pertencente ao sistema límbico e é sabiamente conhecido por atuar em processos cognitivos e emocionais, como aprendizado e memória. E assim, foi descoberto que a função dos novos neurônios produzidos no hipocampo, eles atuam tanto na memória quanto no aprendizado, no processo pattern separation, na cognição como um todo e na emoção. Mas afinal de contas, o que é pattern separation? Pattern separation consiste no processo de separação de informações similares. Por exemplo, nessa imagem, se vocês conseguirem diferenciar as figuras de cima das figuras de baixo, vocês vão reparar que elas são semelhantes, mas não são idênticas. E é essa capacidade que nós chamamos de pattern separation. Observe essa imagem ampliada. Pause o vídeo e procure por diferenças entre elas, e coloque nos comentários as diferenças que vocês encontraram. Compare com os demais comentários e veja se você conseguiu analisar todas as diferenças entre elas. Essa é uma forma de exercitar o processo chamado Pattern Separation. Nessa figura, podemos observar as diferenças entre a taxa de neurogênese de humanos e de roedores, onde observamos, por exemplo, que a neurogênese na zona subventricular, aqui é representada pela linha azul, ela é irrelevante em humanos. E este é um dado novo na literatura que vem sendo mais estudado atualmente. E em relação à neurogênese no giro dentário do hipocampo, observamos que ela ocorre de forma significante tanto em humanos quanto em roedores, e que nesses dois táxons, ou seja, nesses dois grupos de indivíduos, humanos e roedores, encontra-se um declínio da neurogênese conforme a progressão da idade. Ou seja, conforme é mais velho, menos neurônios produzidos. Na parte inferior da imagem, mostra-se algumas das funções da neurogênese hipocampal, que já foram discutidas no slide anterior, incluindo aqui humor e ansiedade. Imaginem agora um mundo de formas, onde essas formas representam tarefas e esses círculos verdes se movendo representam neurônios. A fim de aprender uma nova tarefa, os neurônios têm que se rearranjar ao entorno dessas formas, possibilitando assim o aprendizado. Neste caso, ok. 3 neurônios são suficientes para o aprendizado, mas imaginem tarefas cujo formato seja quadrado ou retangular. Neste caso, 3 neurônios são insuficientes de possibilitar o aprendizado. Seria necessário um neurônio adicional, no processo, por exemplo, da neurogênese. Aqui faz um ótimo exemplo da plasticidade neural, da importância da neurogênese na plasticidade neural. Mas cabe ressaltar que tão importante quanto a adição de neurônio é a remoção de neurônios que estão em excesso na circuitaria, porque o excesso de neurônios em uma rede que já está pré-estabelecida vai prejudicar ao invés de melhorar. Nessa figura, Kampmann elabora uma hipótese e analogia muito legal para a função dos novos neurônios gerados no giro denteado do hipocampo. Na figura A, ele mostra que os novos neurônios produzidos no giro denteado, eles contatam neurônios de outras regiões, como, por exemplo, a formação hipocampal CA3 e CA1, e essas fazem contato com o córtex, que é a região onde fica armazenada a memória. Na figura B, ele faz analogia com o computador, onde os novos neurônios produzidos funcionariam exatamente como a memória RAM, e os neurônios provenientes do desenvolvimento embrionário, lá no córtex, seriam o disco rígido. Ou seja, os neurônios provenientes da neurogênese adulta seriam uma ponte levando a informação para os neurônios provenientes da neurogênese embrionária, lá no córtex cerebral. Isso quer dizer, e na figura C, ele mostra que os novos neurônios produzidos no cérebro adulto, eles podem se integrar de forma estratégica na rede para propiciar essa ponte de informações ao córtex cerebral. E agora, quase encerrando a nossa videoaula, eu trago esse slide para mostrar que a neurogênese não é tudo de bom. A neurogênese, como tudo em excesso, faz mal. A neurogênese gera pouco aprendizado. Porém, o excesso de neurogênese gera muito aprendizado, porém, a retenção desse aprendizado é extremamente baixa. Assim, existe um nível ideal para a taxa da ocorrência da neurogênese, o chamado aqui trade-off neurogênese, que se encontra neste ponto. No quesito patológico, a neurogênese se correlaciona com diversas doenças neurológicas. Todavia, se essa correlação é positiva ou negativa, isso depende do estado e da doença. Isso teria que ser abordado em um vídeo específico para uma doença específica. Aqui eu vou citar, então, apenas algumas doenças onde a neurogênese se encontra alterada, como na doença de Alzheimer, Parkinson, Huntington, nas doenças causadas por prions, depressão, epilepsia, estresse, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica e neuroinflamação. Existe, então, um crescente interesse da neurogênese adulta por parte da medicina regenerativa para o tratamento de algumas doenças, como, por exemplo, Alzheimer.
Dentre os fatores que promovem a produção de novos neurônios, podemos destacar aprendizado, atividade física e o meio ambiente enriquecido, além de alguns tratamentos farmacológicos. E dentre os fatores conhecidos por causar uma perda neuronal, existe a idade, o estresse, a depressão, abuso de drogas, doenças genéticas e neurodegeneração, embora existem casos e casos. Aqui eu trouxe apenas alguns exemplos que promovem a reposição ou a perda neuronal. Então, pessoal, chegamos ao final da nossa videoaula. Eu reservei um slide de revisão do conteúdo que foi abordado nessa aula. Então, para começar, existe sim neurogênese no cérebro de mamíferos adultos. Isso é incontestável, irrefutável e amplamente aceito pela comunidade científica. Nós vimos aonde os neurônios são gerados, que é principalmente no hipocampo e na zona subventricular. Vimos quais as células que originam esses neurônios, que são as células-tronco presentes naqueles nichos. Nós vimos a função desses neurônios, onde eles atuam principalmente em processos cognitivos. E nós vimos que são muitos mecanismos, fatores envolvidos nesse processo, que podem influenciar de forma positiva ou negativa a neurogênese. E vimos que existe uma correlação entre a neurogênese e doenças neurológicas, principalmente doenças neurodegenerativas. Eu espero que agora vocês entendam um pouco o porquê é tão importante estudar o comportamento das células-tronco progenitoras neurais, bem como os fatores que podem modular a neurogênese, porque além de promover o conhecimento desse fenômeno biológico, também serve como uma relevante abordagem com um fim terapêutico para doenças neurológicas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e, mais importante, aprendido algo novo. E se vocês gostaram, a melhor forma de agradecer é se inscrevendo no canal, curtindo e comentando o vídeo, pois isso ajuda o canal a crescer. E também é importante para mim saber se tem alguém que está assistindo e aproveitando o conteúdo que estou produzindo. Assim sendo, se você aprova o canal Biociências, inscreva-se, curta e comenta o vídeo. Um forte abraço a todos!